Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de revisão para a prova do Enem. É um projeto que eu estou começando, é algo simples, é o primeiro vídeo. Espero que vocês gostem dessa proposta e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que são os chamados ácidos nucleicos. Galera, os ácidos nucleicos são representados por duas moléculas, o DNA e o RNA. Uma coisa que é muito importante de lembrar e conversar com vocês é que DNA e RNA são polímeros. Os ácidos nucleicos são polímeros. Jones, o que é um polímero, Jones? Galera, polímeros são macromoléculas. São moléculas grandes. Então, toda vez que a gente pensar num polímero, você tem que imaginar que o polímero ele é uma molécula grande. Ele é o que nós chamamos, né, de macromolécula. Então, se eu estiver pensando, tá, em um polímero, melhor sou eu ajeitando a câmera no meio da aula, mas beleza. Então, se eu estiver pensando num polímero, eu penso em uma macromolécula. Então, eu coloco aqui de lado macromolécula. Então, toda vez que você pensar em DNA e RNA, não acho que são moléculas pequenas, são moléculas grandes. A primeira coisa que vale a pena você lembrar é que DNA e RNA são polímeros, são macromoléculas, cuja a unidade de formação é chamada de nucleotídeo. Então, galera, o que vocês têm que se ligar é o seguinte: o nucleotídeo ele funciona como um tijolo de formação do ácido nucleico, do DNA e do RNA. Então, imagina que eu tenho um prédio, um condomínio, cujo tijolo é o nucleotídeo. O prédio é o DNA. Um prédio é o RNA. Tá? Prédios diferentes, né? Mas o tijolo é o nucleotídeo. Então, quando se fala de nucleotídeo, você pensa em unidade. Por isso que eu coloquei aqui essa palavra unidade. E aí o nucleotídeo ele é formado por três estruturas, que geralmente a gente desenha assim. Você tem aqui uma bolinha, que seria o grupo fosfato. Puxa uma perninha, bota uma casinha aqui no meio. Ó. Essa casinha ela representa para a gente uma molécula chamada de pentose. E aqui no cantinho eu vou desenhar um retângulozinho, que é a base nitrogenada. Então, toda vez que eu pensar em nucleotídeo, eu tenho fosfato, a pentose e a base nitrogenada, tá? E aí, galera, tem uma coisa que vale muito a pena se ligar, que é o seguinte, né? Aqui está o grupo fosfato, aqui está a pentose e aqui está o BN. O que é BN, galera? É a base nitrogenada. Cuja essa base nitrogenada, as bases nitrogenadas, elas são divididas de acordo com a estrutura da base. Então, por exemplo, trazer para cá. A base nitrogenada, ela pode ser uma estrutura que apresenta dois anéis, como está no desenho aqui. Quando ela tem dois anéis, você chama ela de base púrica. Quando ela só tem um único anel, e aí a figura ficaria dessa forma, um único anel, você vai chamar ela de base pirimídica. Eu tenho uma base púrica em cima, embaixo eu tenho uma base pirimídica. As bases púricas e pirimídicas eu vou representar para você no contexto geral. Depois a gente vai saber qual está no DNA e qual está no RNA.
A base púrica, ela é representada pela letra A e a letra G, porque uma é adenina e a outra é guanina, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Vamos reduzir aqui um pouquinho a caneta. Vai ficar adenina e a outra guanina. Beleza? E eu tenho as bases pirimídicas. E quem representa, né, galera, essas bases pirimídicas é C, T e U. Jonis, quem é C, T e U? Né? Vê, galera, C, T e U, a referência agora, né? Vamos lá aqui, a gente tem que fechar aqui, deixar bem bonitinho. Galera, tudo contexto de primeira aula, tá? Mas o importante é vocês compreenderem, né? Então, CTU, eu tenho a citosina, então vem de preto aqui, né? Citosina, timina e uracil ou uracila. O termo mais comum que a gente encontra é o termo uracila. Então, a gente está formando aí, né, dentro desse nosso estudo, dentro dessa nossa pesquisa, vamos chamar dessa forma, deixa eu fechar aqui para ficar bonitinho. Dentro dessa nossa pesquisa, a gente está estudando os ácidos nucleicos, que são assuntos muito recorrentes da prova, do Enem, por exemplo. E aí, galera, tem um detalhe. O que vocês precisam ficar ligados nesse contexto, né, dessa revisão, desse momento revisional? Quando você pensa no DNA, e aí vale a pena ficar ligado, né, nesse contexto, vamos lá, vamos dar uma reduzida aqui, vai ficar bacana, vai ficar bonito, pronto. Quando você pensa, por exemplo, no DNA, você tem que pensar da seguinte maneira. Por exemplo, o DNA, ele é uma estrutura em hélice dupla. É a famosa dupla hélice. Essa dupla hélice, geralmente a gente representa ela assim. Tudo bem que eu estou representando a minha deitadinha, né? Geralmente a galera representa ela em pé, mas tudo bem. E aí o que eu vou encontrar nesse DNA? Eu vou encontrar adenina, timina, guanina e citosina. E aí vem aquele contexto, né? Adenina, guanina, citosina e timina. Ou quem está ligado com quem, por exemplo, quando eu falo do DNA, a adenina se liga com timina através de duas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e guanina se liga com citosina através de três ligações de hidrogênio. E aí, galera, é muito bacana, é muito legal se ligar num detalhe. A fita dupla do DNA, ela se liga sempre uma base púrica, que está de amarelo, ligada a uma base pirimídica, que está de verde. Tá vendo? Então, do outro lado, do mesmo jeito, uma base púrica ligada a uma base pirimídica. O Enem já cobrou questões que você precisava lembrar que de adenina para timina, como está aqui no zoom da figura, de adenina para timina, eu tenho duas ligações de hidrogênio, que são esses tracinhos que estão aí. E de guanina para citosina, eu tenho três ligações de hidrogênio. Né? Então, esse contexto já caiu na prova, por exemplo, onde eu gasto mais energia para quebrar. Eu gasto mais energia para desnaturar, para abrir a fita, para quebrar a fita, onde tem mais ligações de hidrogênio. Né? Então, isso é um contexto que já foi cobrado na prova de vocês em relação às provas do Enem. Tá? E aí, pegando esse embalo, né, vale também se ligar no seguinte. Nós temos aqui, trazer para cá, as ligações de hidrogênio, certo? Lembre-se, base púrica com base pirimídica, base púrica com base pirimídica. É um bizu antigo, mas funciona até hoje. Agnaldo, A, Timóteo, A com T, Gal Costa, G com C, né? Esse bizu eu aprendi assim, né? Ok? E aí vem o seguinte,
Outro contexto que vale a pena ficar muito ligado. Eu tenho DNA onde? Onde eu encontro, né? Onde eu vou encontrar DNA. Vê, galera. Eu vou encontrar DNA, por exemplo, vou colocar aqui, exemplo, numa bactéria. Onde é que vai estar o DNA da bactéria? O DNA da bactéria, ele vai estar, vamos desenhar ele de vermelho aqui, ele vai estar disperso no citoplasma. Então aqui eu tenho o DNA disperso no citoplasma. Poxa, Jones, disperso no citoplasma? É, porque é uma referência à célula procarionte, né? A célula procarionte, ela não tem um envoltório que envolve esse DNA e organiza ele, como no caso de uma célula eucarionte. Então, por exemplo, eu tenho aqui, pegar aqui um outro exemplo, eu vou botar aqui uma célula vegetal, e as células vegetais ele tem um desenho bem peculiar, né? Porque a gente tem que desenhar essa linha preta, tá? Essa linha preta seria a membrana plasmática e por fora a gente desenharia a parede celular, que aí é um contexto que eu vou passar para vocês depois, tá? Depois eu passo para vocês, né? Que detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês. É o primeiro vídeo de revisão, não sei nem quem é que vai assistir esse vídeo, mas se você chegou até aqui, não deixa de me seguir. Esse PDF com todas essas anotações, do jeito que está aqui, do jeito que eu estou fazendo, eu vou colocar um link no meu Instagram. Então vocês vão lá no meu Instagram, vai estar na descrição desse vídeo, e vocês vão achar uma fichinha de exercício com o contexto desse nosso momento aqui, tá? Eu acho que vai ajudar bastante vocês, né? Então vai ter lá umas 3, 4 questões para vocês treinarem, né, junto comigo. É tudo isso que a gente está estudando agora, tá? Então, galera, nós temos aqui, no caso da célula vegetal, o DNA todo organizadinho, envolvido por uma carioteca. E essa estrutura aqui, nós chamamos de núcleo. E aí, galera, olha que bacana, a gente tem aí um contexto interessante. Numa bactéria, o DNA está disperso no citoplasma, e numa célula vegetal, numa célula animal, numa célula de fungo, num protozoário, numa alga, que são seres eucariontes, ele vai estar envolvido pela carioteca, ou seja, ele vai estar dentro do núcleo. Né? E quem tem núcleo são células eucariontes. Então, eu posso chamar essa célula vegetal tranquilamente de uma célula eucarionte. Né? Olha que bacana, olha que conceito legal, né? Dentro dessa proposta. E aí vem a proposta, né? Vem a proposta da seguinte situação. Deixa eu pegar aqui, tudo muito caseiro, tá, gente? Tudo muito caseiro, tudo muito, né, tranquilo. Eu quero ir montando, eu quero ir construindo esse momento com vocês, tá? Espero que vocês gostem aqui, me deem um feedback aqui nos comentários, me dê um feedback lá no Instagram também, que é importante, né? E eu tô tentando furar a bolha aí do YouTube devagarinho, né? E você que quer mais de biologia, você que está interessado no processo, nas entranhas do conteúdo, eu faço parte do time FP Online. Eu sou professor de uma das melhores plataformas, se não a melhor plataforma de estudos do Brasil. Né? Eu tenho que defender meu peixe mesmo, porque lá é tudo feito com muito amor. E você também tem descontos incríveis. O link vai estar na descrição para que você possa fazer parte da família FP. E lá você vai encontrar uma equipe incrível que vai te dar todo o suporte para todos os vestibulares e eu vou estar lá, tá bom? Tamo junto. E, detalhe, entra no meu Instagram, vai lá no canal do meu Instagram, porque tudo que for de aula ao vivo, aulão, resolução de questão, eu faço muito, mas é porque eu não divulgo muito. Vocês também vão poder estar tendo acesso aí direto, que eu sempre gosto de valorizar todo mundo que chega junto. É isso, tá? E aí a gente vai falar do RNA, galera. Vamos falar um pouquinho do RNA. O RNA, ele não é uma dupla hélice. Ele é uma fita única.
Então é uma fita única. Ele só tem uma fita. Então geralmente a gente desenha um RNA assim. Óbvio que eu estou desenhando a fita deitada. Geralmente a galera desenha em pé, mas eu estou desenhando deitado para caber direitinho aqui na minha referência, né? E aí o que acontece? Eu vou encontrar no meu RNA a adenina, vou encontrar a guanina, vou encontrar a citosina, mas eu não tenho timina, eu tenho a uracila ou uracil. E aí já é um primeiro contexto para a gente se ligar. A uracila substitui a timina no RNA. Ok? E outro contexto de prova é o seguinte: eu só fabrico um RNA a partir de um DNA. Então, para fabricar um RNA, eu preciso de um DNA. É como se o DNA, aí eu vou dar um zoom aqui, né? É como se o DNA, galera, deixa eu ver se mudar um pouquinho a caneta. É como se o DNA ele servisse de molde, é um modelo, tá? Ele acaba sendo um modelo para a fabricação do RNA. E esse processo, galera, ele é muito importante. Ele é chamado de transcrição. Transcrição. Então, o que é uma transcrição, galera? É a produção de RNA a partir do DNA. Transcrição é a fabricação de RNA a partir do DNA, que DNA serve de molde. Ok? Tranquilo? E aí, a partir disso, eu formo o meu RNA. E esse RNA ele vai ser utilizado para a fabricação de proteína. Ou seja, essa seta ela ainda pode descer um pouquinho, vir para cá e eu colocar a palavra proteína. E aí eu tenho um outro processo agora chamado de tradução. E essa tradução ela ocorre através de uma organela que parece um sanduíche. Essa organela que lembra esse sanduíche, entre aspas, nós chamamos de ribossomo. Então, o ribossomo é quem faz a tradução do RNA, a tradução do chamado código genético. Anota isso, tá? A tradução do código genético. E aí, quando eu pego esse processo, né, eu vejo a importância do RNA. Por que o RNA é importante? Porque no RNA eu encontro o código genético. E aí, cuidado, detalhe importante que eu quero mostrar para vocês agora. Nós temos 3 tipos de RNA. Nós temos o RNA chamado de R, de ribossômico. Nós temos o RNA T, que é o transportador. E nós temos o RNA-M, que é o mensageiro. Então, nós temos aí, tá? O RNA ribossômico ou ribossomal. Nós temos o RNA transportador e nós temos o RNA mensageiro. Ok? Então, lembrem-se do seguinte: para que serve o RNA ribossômico? Para produzir ribossomos. Para que serve o RNA transportador? Para transportar AA. O que é AA, galera? Aminoácidos. Jones, para que eu quero, por exemplo, transportar, como você disse agora há pouco, para que eu quero transportar aminoácido? Porque a proteína ela é sintetizada a partir do aminoácido. Então perceba que eu tenho 3 RNAs aí, um formando o ribossomo, o outro transportando aminoácido, tudo para a síntese de proteína. E eu tenho o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é importantíssimo, porque ele tem o que nós chamamos de código genético. E é a partir desse código genético que nós fazemos a síntese de proteína. Galera, tá aqui a nossa revisão inicial, né, de ácidos nucleicos. Essa revisão é para dar uma arejada. Esse material vai estar disponível num link do meu Instagram, junto com alguns exercícios para vocês baterem
de frente e iniciar essa proposta. Lembrando que os exercícios já vêm com os gabaritos comentados. Obrigado por vocês estarem nesse projeto e a gente se vê na próxima semana. Valeu!